pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa monitoria de Ciências Básicas e Biossegurança. Hoje a gente vai adiantar um assunto que a Adriana solicitou que fosse trabalhado com vocês, que foi soluções. A gente vai trabalhar os conceitos de solução, soluto e solvente, e vai falar e vai resolver bastante exercícios sobre concentração simples, densidade, título em massa e título em volume. A gente vai trazer essas fórmulas, vai trabalhar bastante questões, desenvolver e focar em interpretar as questões, porque muitas dessas questões, é, a dificuldade reside na interpretação. A gente tem uma fórmula e a gente termina que os enunciados normalmente não vêm de um jeito que a gente consegue vislumbrar a aplicação da fórmula num primeiro momento. Então, cabe o uso de regra de três, de bastante interpretação de texto, para a gente conseguir colocar cada um desses atores nos seus devidos lugares para a gente conseguir aplicar a fórmula. Então, sim, bora lá para a gente começar a destrinchar isso daí. A gente começa pelo conceito de soluções. Soluções são misturas homogêneas de um soluto com solvente. O que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é aquela que apresenta uma fase só. Você não consegue distinguir quem está sendo dissolvido e quem está dissolvendo. Se apresenta de uma única forma. Pode ser líquido, pode ser no estado sólido ou no estado gasoso. Sempre o status do solvente, o estado físico do solvente, é que determina o estado físico da solução. Soluto. O que é o soluto? O soluto é o material que vai ser dissolvido por outra substância. E o solvente, por si, vai ser o material que vai dissolver outro componente na mistura. Tomando, por exemplo, uma mistura, uma solução composta por água e cloreto de sódio, sal de cozinha. A mistura dos dois, se eu misturar água com cloreto de sódio, eu tenho uma solução. Por quê? Porque eu não vou conseguir distinguir uma solução homogênea, porque eu não vou conseguir distinguir o que está sendo dissolvido ali naquele meu solvente. O soluto é um material que fica disperso. Quem que está disperso ali naquela solução? É o sal, é o cloreto de sódio. E quem que é o solvente, o agente dispersante do soluto? É a água. A água é um solvente universal. No entanto, ela não é o único solvente que a gente tem. Então a gente vai ter solvente líquido, a gente vai ter solventes sólidos, a gente vai ter solventes gasosos. A gente vai ver muitas reações, muitos compostos lidando com a água, mas a água não é o único solvente, porém é considerado um solvente universal. Beleza? É importante abrir um adendo sobre as siglas que a gente vai trabalhar, pelo menos nessa aula. A gente vai trabalhar com massa, volume e título. M minúsculo, V minúsculo e T minúsculo. Para indicar M para massa, V para volume e título e T para título, perdão. O que é o índice? O índice é esse número que, no caso, nesse slide, ele foi colocado em cima, mas ele está sempre embaixo, tá? Ele está sempre, o M1, ele não aparece lá em cima como uma potência, ele aparece embaixo como um radical. Esse número ele vai servir para indicar de quem que eu estou falando. Se eu estou falando do soluto, do solvente ou da solução. Se eu usar o índice 1, eu vou estar falando de soluto, ou seja, aquele que é dissolvido. Se eu falar do índice 2, eu estou falando do solvente, aquele que está dissolvendo. E se eu não apresentar nenhum índice, se eu colocar apenas a letra, eu estou falando da solução como um todo, ou seja, da reação entre soluto e solvente. Beleza? Então, isso vai determinar massa e volume. Eu vou ter M1 para massa do soluto, eu vou ter M2 para massa de solvente e eu vou ter M para massa da solução. Volume. Volume eu vou ter V1 para volume do soluto, V2 para volume do solvente, V para volume da solução. E o título, eu posso ter tanto título de massa quanto título de volume. Nesse caso, eu não vou ter V1 e V2, eu não vou ter título 1, título 2
eu vou ter título de massa expresso em porcentagem e título de volume expresso em porcentagem. Vale lembrar que massa, a unidade de medida de massa é grama por litro e a unidade de volume é grama por mililitro. É sempre bom atentar que vão ter questões, normalmente elas vêm nesse formato. No entanto, existem questões que trabalham com outras unidades de medida diferentes. Então é importante saber se elas estão no mesmo parâmetro de medida, se vocês têm que fazer a conversão antes entre as grandezas proporcionais. Então, gente, a partir do momento que a gente estabelece esses conceitos de soluto, solvente, de solução, e sabe que eles se relacionam com massa, volume e título, a gente consegue correlacionar esses conceitos de modo a estabelecer algum tipo de relação entre eles. Né? Por exemplo, o primeiro deles que a gente vai trabalhar vai ser a concentração comum. Ela é utilizada para indicar a razão entre a quantidade de gramas que eu tenho de soluto presente em 1 litro de solução. Eu vou estabelecer uma relação entre a massa do soluto e o volume de solução, ou seja, que eu tenho. A unidade de medida, então, vai ser sempre grama por litro, embora alguns enunciados, como eu disse, podem aparecer diferentes, então a gente vai ter que ficar atento à necessidade de uma possível conversão, sobretudo de litro, às vezes vai aparecer como centímetro cúbico, decímetro cúbico. Mais para frente, no final do slide, tem um mapa mental que ajuda a fazer essa conversão. Talvez seja de valia para vocês. A gente vai ter a fórmula para definir a concentração comum, que é C igual a M1 dividido por V, onde a gente tem que o C equivale à concentração, M1 é a quantidade de soluto, ou seja, a massa de soluto que a gente tem, e o V representa a quantidade de solução, ou seja, o volume da solução que a gente tem. Partindo para a resolução de exercícios, já de cara, porque é o que interessa para a gente tem o seguinte enunciado. Uma solução foi preparada dissolvendo 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu de 2 litros, qual que é a concentração da solução final? Se vocês quiserem usar essas questões como exemplo, dá pausa agora no vídeo. Eu vou clicar aqui e passar para o próximo slide, onde já tem a resolução. Se for bacana e interessante para vocês, dá pausa nesse momento do vídeo, assim como nos próximos slides vão acontecer exatamente do mesmo modo. Dá pause, tenta fazer você mesmo e compara com a solução indicada no vídeo, para ver se deu boa ou se deu ruim. Pode ser? Então vamos lá. Se for, dá o pause aí agora que eu vou passar. A resposta que a gente vai ter vai ser de 2 gramas por litro. Eu vou pegar, eu tenho os dados que... Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho 4 gramas de cloreto de sódio. Esses 4 gramas equivalem a quem? Equivalem à massa de soluto que eu tenho. Qual que é a incógnita que eu quero nessa questão? Eu quero saber a concentração. Então, C, eu não tenho esse valor. É a minha incógnita da reação. E V é a quantidade de solução que eu tenho, né? O volume da solução que eu tenho, que é 2 litros. Então eu vou ter C igual a 4 gramas, que é o M1, dividido sobre o V, que equivale a 2. Eu vou ter então que a concentração é igual a 2 gramas por litro. Então a opção correta seria a letra A. Na próxima questão eu tenho, se for dar o pause aí, lembrando, hein? Complete as lacunas da frase a seguir com os valores corretos. Uma solução que apresenta concentração de 80 gramas por litro apresenta pontinho, 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 gramas de solução por litro gramas de soluto por litro da solução. Portanto, em 10 litros, essa solução deve existir pontinho, pontinho, gramas de soluto. Essa questão é super simples, você resolve de cabeça, né? Você olhando assim de cara, ou você pode fazer regra de 3. Pode aplicar fórmula? Posso aplicar fórmula, nada me impede de aplicar. Se for o caso, eu vou colocar lá para resolver C igual a 80, que equivale a meu M1, sobre V, que equivale a 1 litro, que é a primeira lacuna,
eu tenho 80 sobre 1. Todo número dividido por ele mesmo, perdão, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então eu vou ter que em 1 litro eu vou ter 80 gramas. A questão em si ela já dá a resposta. 80 gramas por litro. Quantas gramas de soluto eu vou ter em 1 litro? 80. 10 litros, eu vou pegar e vou multiplicar esse 80 por 10. Ou seja, eu vou ter 800 gramas de soluto a cada 10 litros. Poderia fazer regra de 3? Poderia. Como que eu faria nesse caso? Eu colocaria 80, puxaria uma setinha, colocaria na frente o 1, né? 80 gramas equivalem a 1 litro. Eu tenho o valor de quantas gramas tem 10 litros? Não, então eu colocaria X, é a minha incógnita. Puxaria outra setinha, puxaria outra setinha e colocaria o 10 na frente. Faria uma multiplicação cruzada, regra de 3 simples. E resolveria essa questão. Eu acharia 800 do mesmo jeito. Show? Vamos lá. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico, misturando 33 gramas desse ácido em 200 ml de água, com extremo cuidado, lentamente, sob agitação, em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml. A concentração em gramas por litro dessa solução é, se for dar o pause aí, vai ser a alternativa E, 150. Por quê? Vamos aos dados. Eu tenho que 1 litro equivale a 1000 ml, concordam? O X vai ser a minha incógnita, porque eu não sei quantos litros que eu tenho em 220 ml. Lembra que concentração a gente vê em grama por litro? Então eu vou ter que calcular aqui, antes de resolver o meu problema, eu vou ter que estabelecer a relação comparativa entre as grandezas que eu estou trabalhando. Eu quero grama por litro, eu tenho ml, ml não é litro. Então eu vou ter que saber quanto, proporcionalmente, o ml me equivale a 1 litro. Então eu vou fazer uma regra de 3, 1 litro igual a 1000 ml, x litros equivalem a 220 ml. Fez a multiplicação cruzada, tem 220 dividido por 1000. X é igual a 0,22 de litro. Show? Agora a gente vai para a nossa problematizaçãozinha. Temos que 33 gramas de ácido sulfúrico equivalem a 0,22 litros de solução, né? Mas eu quero saber quanto que eu vou ter de ácido sulfúrico em 1 litro de solução. Para isso, eu vou ter que estabelecer uma nova regra de 3. 33 gramas, puxa a setinha, 0,22 de solução. Quero saber de 1 litro de solução. Então, logo abaixo eu coloco 1 litro, mas como eu não sei a quantidade de soluto que eu vou precisar, essa vai ser onde eu vou colocar a minha incógnita, representada pela letra Y, apenas didaticamente para vocês saberem que a gente usou um X lá em cima. Poderia ser X de novo, fica a critério de vocês. A minha incógnita, então, vai ter que 1 litro multiplicado por 33 dividido sobre 0,22. A minha incógnita vai me indicar que eu tenho 150 gramas por litro. Deu para entender, gente? Se qualquer coisa vocês... Eu estou perguntando aqui, obviamente que vocês não vão responder por aqui, mas qualquer coisa vocês me mandam mensagem no grupo do WhatsApp, ou me mandam no privado, enfim. Só me falar questão tal. Eu explico de novo, beleza? Vamos a mais uma questão. A gente tem uma solução aquosa de hidróxido de sódio e pede para calcular algumas questões. 3 pontos, né? A concentração em grama por litro da solução, contém 4 gramas de hidróxido de sódio, dissolvidos em 500 ml de solução. A primeira, então, a gente vai usar a regra de 3. A gente tem que 1 litro tem 1000 ml. Novamente, a gente vai ter que equilibrar, porque a gente tem 500 ml. A gente quer grama por litro, a gente quer a concentração em grama por litro. Então, como não está na mesma grandeza, a gente vai usar a regra de 3 ali para equilibrar o jogo. A gente tem, então, que proporcionalmente 500 ml de solução equivalem a meio litro, 0,5 litros.
né? A partir desse momento que a gente estabelece isso, a gente consegue usar a fórmula, que é o C igual a M1 sobre V, para calcular a concentração dessa solução. A gente tem 4 gramas de hidróxido de sódio. Essa concentração de 4 gramas equivale à massa dissoluto que a gente tem, M1. Volume a gente tem? Sim. Agora a gente sabe que ele equivale a 0,5 litros. Poderia colocar 500 ml ali e daria tudo certo? Não, daria tudo errado. Por quê? Porque eu tenho uma relação estabelecida entre grama por litro e não grama por ml. Grama por ml eu vou ter lá em densidade, quando a gente for falar de densidade. Nesse caso aqui eu tenho que converter. Converti 0,5 litros. Então eu tenho 4 dividido por 0,5. Eu vou ter que a minha concentração é igual a 8 gramas por litro. Fechamos a letra A. Letra B pede o seguinte: para preparar 300 ml de uma solução dessa base com concentração de 5 gramas por litro, será preciso quanto de soluto? Novamente, eu tenho grandezas diferentes. Eu quero litro e tem ml. O que eu faço? Regra de 3 para comparar ali. Então, eu tenho 1 litro igual a 1000 ml, minha incógnita é igual a 300 ml. Faço a regra de 3, descobri que 300 ml equivalem a 0,3 litros. Show de bola. Pego isso e jogo para minha fórmula. Concentração é igual a massa dissoluto dividido pelo volume que eu tenho. Tenho massa dissoluto? Sim, 5 gramas. Tenho volume? Sim, agora eu tenho, equivale a 0,3 litros. Faço a divisão, tenho que 1,5 gramas por litro. Show? Vamos então para a questão C, que está com E ali, não sei porquê, mas vamos para C, que é E. Essa C, que é E, na verdade, eu vou pegar e vou deixar para quando a gente for falar de molaridade, para não dar confusão aqui, porque está falando de mol. Vamos pular essa então, quando a gente for para o próximo encontro que a gente for falar disso, a gente volta nela. Vamos à próxima questão. Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma nas duas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto que a versão diet não contém açúcar, apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. A lata com refrigerante comum apresentou 1 grama em massa de 331,2. A lata com refrigerante diet apresentou 316,2. Dados esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente. A alternativa é 50. Por quê? Sabendo que a diferença de massa entre o refrigerante comum e o diet é somente em razão da concentração da quantidade de açúcar que eles têm, já que a lata, a estrutura deles, a quantidade de líquido é a mesma, né? A única diferença de peso que vai ter vai ser a quantidade de açúcar, eu vou ter que a massa que vai ser o diferencial ali vai ser a questão do açúcar. Então eu vou ter o refrigerante comum, o peso do refrigerante comum, menos o peso do refrigerante light. Simples. Eu tenho aqui então uma diferença, que é de 15 gramas. Seria a resposta mais óbvia, né? Até se tivesse essa questão ali, era muito arriscado as pessoas errarem por conta disso. Então eu tenho que a diferença é de 15 gramas de açúcar. Mas é 15 gramas de açúcar num litro de refrigerante? Não. São 15 gramas de açúcar em 300 ml de refrigerante. 300 ml não é um litro. Então eu preciso fazer o cálculo proporcional. Eu sei que 0,3 litros equivale a 300 ml. Então eu vou ter a utilização de uma regra de 3, onde eu tenho 15 gramas em 0,3 ml. Quantas gramas eu vou ter em 1 litro? Então eu tenho que fazer essa multiplicação cruzada aqui. E por esse cálculo eu vou achar a resposta, que é 50 gramas.
Outra questão. Uma das potencialidades econômicas do Rio Grande do Norte é a produção de sal marinho. O cloreto de sódio ele é obtido a partir da água do mar nas salinas construídas nas proximidades do litoral. De modo geral, a água do mar percorre diversos tanques de cristalização até uma concentração determinada. Suponha, numa das etapas do processo, um técnico retirou 3 amostras de 500 ml de tanque de cristalização, realizou a evaporação com cada amostra e anotou a massa de sal que continha ali naquela solução. A gente tem que na amostra 1, a quantidade, o volume da amostra foi de 500 ml. Foi de 500 ml para todos, na amostra 1, 2 e 3, como a gente consegue ver aí pela tabela. Na amostra 1, a gente conseguiu obter, a partir da evaporação do soluto, 22 gramas de sal. Na amostra 2, a gente teve 20 gramas de sal e na amostra 3, 24 gramas de sal. Eu quero saber a concentração média das amostras. Para isso, eu vou fazer o seguinte cálculo. Se for o caso aí da pausa, gente. Primeiramente, a gente vai calcular a concentração comum de cada amostra, né? Como medida, né? Como pedido no exercício, por grama por litro. Eu tenho 500 ml, 500 ml não é um litro, então eu tenho que 1 litro equivale 500 ml equivale a 0,5 litros. Então eu uso a fórmula, né, C igual a M1 sobre V. Então eu tenho que a amostra, concentração 1, que é referente à amostra 1, é igual a 22 gramas sobre 0,5. A amostra 2 eu tenho que C2 é igual a 20 sobre 0,5. E na amostra 3, que é a C3, é igual a 24 gramas sobre 0,5. Em C1 eu tenho que 40 gramas por litro. Eu tenho esse valor de grama por litro. Na concentração na amostra 2, eu vou ter 40 gramas por litro. Na concentração 3, eu tenho 48 gramas por litro. Aí eu vou fazer a média simples. Eu somo as 3 concentrações e divido por 3. Por que eu estou dividindo por 3? Porque eu tenho 3 amostras. Por que eu estou somando com 3? Eu estou somando os 3 porque eu quero uma média das 3 amostras. Então eu tenho 44 mais 40 mais 48. Dividido por 3, a média é 44. Resposta certa seria a letra B, de bola. Vamos lá, mais uma questão. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio, de concentração de 8 gramas por litro. Quantas gramas de soluto são obtidos? Eu tenho então que 250 ml de solvente, solução aquosa de cloreto de magnésio. A concentração dele é de 8 gramas por litro. Tem 8 gramas de soluto ali? Não, eu tenho menos. Por quê? Porque 8 gramas eu tenho 1 litro. Quanto que equivale a 250 ml? Vou ter que calcular. A primeira coisa ali é o cálculo, né, que equivale a 0,25. Vou usar a minha fórmula a partir disso, a partir desse momento que eu consigo equilibrar a concentração de ml para litro, e vou ter então que C é igual a M1 sobre V. Eu tenho então a concentração, notem que nessa questão eu não quero saber a concentração, eu quero saber a quantidade de soluto. Quantidade de soluto é minha incógnita, é a primeira questão que a gente está resolvendo, em que eu não quero saber a concentração. Eu tenho exatamente a mesma fórmula, mas eu estou usando a mesma fórmula não para estabelecer a concentração, mas para estabelecer a massa. Poderia estabelecer volume? Poderia também estabelecer volume. Eu uso a mesma fórmula, exatamente a mesma fórmula, para determinar variáveis diferentes da concentração, porque eu sei que eu tenho esse dado da concentração. A concentração é 8 gramas por litro, eu quero saber a massa do soluto e eu tenho o valor do volume. Eu vou então ter 8 igual a M1 sobre 0,25. O 8, nesse caso aqui, a gente tem uma igualdade, concordam? Nessa igualdade, é possível fazer multiplicação cruzada. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai ter que letra sempre para frente, né? A gente puxa essa letra, ela está multiplicando esse espaço vazio, quando não tem nada, é 1. Então eu tenho M1 vezes 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então eu tenho M1 igual
8. O 8 está aqui, né, fazendo uma divisão imaginária por 1. Ele vai multiplicar o 0,25 e vai ter, então, N1 igual a 0,8, perdão, a 8,08 vezes 0,25. Eu tenho, então, que N1 é igual a 2 gramas. A resposta correta, então, seria a letra D de dado. Última questão para a gente finalizar a fala sobre concentração comum. A gente tem aqui 5 recipientes contendo soluções aquosas de cloreto de sódio, de sal de cozinha. A gente tem aqui o volume na primeira concentração é de 2 litros e a massa dissoluta é de 0,5 gramas de NaCl. O volume na segunda amostra é de 3 litros, mas a gente tem uma concentração de 0,75 gramas de soluto. Na amostra 3, a gente tem 5 litros de volume, no entanto, a gente tem 1,25 gramas de soluto. Na amostra 4, 8 litros para 2 gramas de soluto. E na amostra 5, maior, a gente tem uma quantidade grande de solvente, que é de 10 litros, de solução, perdão, e uma massa de soluto de 2,5 gramas. Aí aqui a gente faz uma afirmação. É correto afirmar que o recipiente 5 contém solução menos concentrada? O recipiente 1 contém a solução mais concentrada? Somente os recipientes 3 e 4 contêm soluções de igual concentração? As 5 soluções têm a mesma concentração? Ou o recipiente 5 contém a solução mais concentrada? Para responder essa questão, eu tenho que, inevitavelmente, calcular a concentração de todas as amostras que eu tenho. Vou usar exatamente a forma que eu estou careca de usar aqui em concentração, que é C igual a M1 dividido por V. Para isso, então, eu tenho a concentração 1 com 0,25 gramas por litro, substituindo, né, a massa de soluto, que é 0,5, pelo volume que eu tenho, que é 2. Na concentração 2, eu vou ter 0,75 de soluto por 3 litros de volume. Na concentração 3, eu vou ter 1,25 por 1,25 de soluto em 5 litros de solução. Eu vou ter 2 gramas de soluto em 8 litros de solução na amostra 4. E no contexto da 5, eu vou ter 2,5 gramas de soluto para cada 10 litros de solvente. A concentração que eu obtenho é de 0,25 para todas as amostras. Ou seja, a resposta que eu tenho como correta é a letra D. As 5 soluções têm a mesma concentração. Assim a gente termina essa revisão sobre concentração comum. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado bacana essa lista de exercícios. E qualquer coisa vocês já sabem, só me chamar, beleza? E próximo encontro, né, próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre densidade e título de massa e título em volume. Show? Até a próxima. Beijos, abraços e ótima semana para vocês.